E aí, pessoal, quanto tempo, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do melhor canal de poesia nesse YouTube. Bom, hoje eu vou fazer um vídeo aqui bem breve, não quero me alongar tanto. Hoje a gente vai falar de um poema bem específico, que é um dos maiores poetas da língua portuguesa. Foi um dos maiores poetas aqui do Brasil. E eu vou falar verso a verso aqui, uma análise bem interessante que a gente acaba passando batido às vezes, né, quando a gente só lê e vê aqui pelo significado e não pela construção do verso. Então a gente vai fazer uma análise aqui um pouco mais criativa e um pouco mais artesã sobre como é que se faz um verso, porque um poema ele não é só feito pelo significado da coisa, né? Ele é feito também pela forma, e eu acho que isso é muito importante. Bom, o Drummond a gente já conhece, né? Nem precisa falar muito, a gente já conheceu na escola, mas eu queria dizer que você precisa esquecer tudo que o seu professor falou, tá? Tudo que o seu professor falou, esquece. Agora a gente tá aqui falando como se fosse, sabe, um amigo, a gente tá aqui trocando ideia, entendeu? E eu não quero essa noção, nossa, eu vou explicar pra você como se fosse professor, tipo, de cima pra baixo, pra que você entenda e depois você vai lá e faça uma prova, tudo na decoreba. Não, não. Eu quero mostrar uma visão diferente da poesia, sabe? Uma coisa para que a gente tenha feição de verdade, porque, cara, o que tá em falta hoje no YouTube é tipo conteúdo de literatura, não ser do, sabe, a apresentação de um livro como se fosse uma resenha falando spoilers, só que ou então sabe, aulas sobre certo autor, principalmente clássicos, né, que acaba sendo uma coisa chata. Eu não quero isso. Eu quero trocar ideia com você, não quero nem também ficar me importando muito pelo jeito pomposo que eu vou falar aqui com vocês. Até porque a poesia foi feita para todo mundo. Poesia não foi feita só para boy, não. Pois é. Embora na história da literatura a gente encontre caras super privilegiados, né, que escreveram poesia, mas eu não quero trazer isso. Eu quero fazer uma forma diferente aqui para que você veja que não é bem assim e que a poesia foi feita para todo mundo. Então, hoje eu vou falar sobre um poema. Não é nem. Imagina, ele é só um clichêzinho, o maior clichê da literatura brasileira, que é no meio do caminho tinha uma pedra, tá? Mas primeiro vamos ouvir, para depois a gente analisar verso a verso, linha a linha, para ver como é que foi escrito isso daqui. Porque eu acredito que os bons poetas, eles não só transmitem um significado, mas eles colocam ali no papel, na forma com que haja ali uma estratégia para a gente ter os sentimentos que ele espera que aconteça ali na hora da leitura. Então vamos primeiro ler e depois a gente vai pontuar algumas coisas, tá? Então vamos lá. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas, tão fadigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Bom, vamos começar da seguinte forma. O primeiro verso, ele não foi feito à toa. Ele começa assim. No meio do caminho tinha uma pedra. Duas frases. No meio do caminho tinha uma pedra. Ele não coloca primeiro, tinha uma pedra no meio do caminho. Ele primeiro apresenta pra gente o quê? No meio do caminho, ele apresenta o caminho. Ele apresenta uma jornada. Ele apresenta uma vontade, um desejo, seja o que for metaforicamente. E depois ele apresenta uma pedra. Só que depois da pedra não tem mais verso. Fica um vácuo, significando que a pedra está impedindo, não só pelo significado geral do poema, que é a adversidade na vida das pessoas, que simbolizado por uma pedra, mas no verso mesmo ele já exemplifica que depois de uma pedra não tem mais verso, aqui é o vácuo, acabou aqui o verso, acabou aqui, ele já dá um spoiler do que é o poema em si. Só que no segundo verso ele inverte a coisa, ele coloca, tinha uma pedra no meio do caminho, essas duas frases, tinha uma pedra no meio do caminho, ele inverte, significando que depois dali a coisa pode ir para trás ou ir para frente, que tanto faz. As coisas elas estão entrecruzadas. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Então, significando que se eu colocar a pedra antes, tanto faz, porque aquele impedimento
já não participa mais da minha caminhada. A minha caminhada, a história da minha caminhada é que houve um empecilho na minha vida. O verso analisado por partes nos ajuda a entender até às vezes um pouco mais daquilo que a gente tem uma visão geral do poema, né? Agora, muito mais interessante, no terceiro verso. No terceiro verso só tinha uma pedra. Tinha uma pedra. E aqui, depois, não tem mais nada. Dá uma carga dramática ali, não é? Porque ele não está contando mais nada. Ele só está dizendo, tinha uma pedra. Eu acho que esse silêncio traz muito dessa dramaticidade, daquela coisa que é até árdua e dá um tempo para essa ideia oxigenar na nossa mente e entrar como até mesmo uma luva, mesmo que seja uma situação deplorável e triste. Aí, no quarto verso, ele repete o do primeiro verso. E essa repetição, ela é muito importante. É muito importante a gente analisar também a repetição em todo tipo do poema. Então, no quarto no meio do caminho tinha uma pedra, assim como no primeiro. Então, é como se ele estivesse remoendo também essa situação em que ele viveu na vida dele. Essa repetição é como se repetisse também os nossos sentimentos, obviamente, mas é muito importante a gente ver que no verso é repetido. Não é o significado que é repetido, mas é o verso em si, é a situação igual, sem tirar nem pôr. Aí o poema ele se desenrola como se ele colocasse mais elementos ali do pensamento dele, que é o seguinte: nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas, né? E o que significa essas retinas tão fatigadas? Seria uma voz da experiência de tanto querer, de tanto desejar algo que não iria acontecer. Aquela certa teimosia de repetir, assim como os versos repetem, que é a alma do poema, já está tão fatigado que de tanto repetir, na verdade, né? Que ele nunca vai esquecer. Isso foi crucial na vida dele. Mesmo repetindo as mesmas coisas, mesmo com aquele empecilho, ele não desistiu ainda, né? E ele ainda continua falando. Isso que é o mais louco desse poema, é que ele continua falando do mesmo empecilho. Então, por aí vai. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra, né? O que seria também, tinha uma pedra, dá mais dramaticidade. E é a segunda vez que só tem essa frase, tinha uma pedra, que dá mais a repetição daquela dramaticidade. Depois tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra. Aí ele tem uma repetição dupla, que é um duplo, tinha uma pedra no meio do caminho, já repete com o primeiro verso, e o último verso repete com o segundo. É como se ele rimasse essa toda a repetição. Chega a ser um exagero? Não chega a ser um exagero, porque ele está dizendo sobre um empecilho que foi repetido várias e várias e várias vezes, né? E é um poema curto, por assim dizer, significando uma coisa só: empecilho. É esse sentimento. E é esse sentimento repetido diversas e diversas vezes. Então eu não quero ficar mais de 10 minutos aqui explicando sobre esse poema, mas eu gostaria de dizer para você que quando você vai ler um poema, você respira. Respira, conta até 10, vai lá ler com calma. Você não precisa devorar um poema, sabe? E já ir atrás do outro. Até porque quando você, na maioria dos livros de poesia, você vai fazer uma leitura aqui e é um poema às vezes de 10 linhas, não tem por que você terminar esse poema e já ir para o outro, até porque tem uma página inteira. Se você lesse uma página de prosa, você ia ficar muito tempo ali lendo uma coisa, uma história linkada uma com a outra. E por que que o poema a gente tem que, sabe, devorar 500 em um dia só? Não, dê um tempo para você mesmo. Aliás, dê um tempo para sua vida, para você se dedicar também ao seu sentimento diante de uma coisa tão que ajuda a gente a pensar, não é? E esse poema ele é muito caro porque ele fala também do processo de leitura do poema. Não é só todo poema bom não fala só de uma coisa, ele fala de várias coisas, né? Então eu quero deixar esse desafio para você. Quando você lê um poema, respire, viva, dê tempo para você mesmo. Dê tempo para as ideias refrigerarem a sua cabeça. Sirva também como oráculo. Sirva também o poema como uma terapia, por que não?
Tem tanta coisa que serve para tanta coisa hoje em dia. Não, gente, eu vou ler isso aqui para fazer aquilo. Vou ler 500 livros para dizer na internet que eu li 500 livros, sabe? É tanta coisa que a gente faz para fazer outra coisa que, tipo, a gente não tem tempo para nós mesmos, sabe? Então, eu gostaria de deixar essa reflexão. Eu quero fazer vídeo assim, sem roteiro nenhum. Gostaria de falar aqui, como se estivesse falando com você, minha amiga, meu amigo. E passar todo o meu conhecimento de forma generosa, sutil e talvez seja o objetivo aqui desse canal que estava já perdido há muito, muito tempo. Tá bom? Então, um beijo e até a próxima!